viu? E aí a gente vai se comunicando. Aí eu vou... Então, gente, a gente vai começar pensando exatamente nessa ideia do que seria a poesia anterior, então, que é tão conhecida como uma poesia que é superior à ideia de poesia que a gente tem, às vezes, clássica. É exatamente aquela poesia que é chata, inclusive muita gente fala, nossa, mas eu não gosto de poesia é chato. Nossa, eu lembro daquelas coisas que o professor obrigava a gente a estudar no livro didático, né, quando a gente era criança. E aí, eu tenho uma boa notícia para quem pensa desse jeito. Tem coisa além daquilo ali, tá? A poesia não é restrita a uma classe, a um espaço, né, a um espaço hegemônico, não. A poesia, ela é criação. E o cerne da poesia é a liberdade. E exatamente por ser uma expressão da liberdade, a poesia, ela sempre esteve presente, também nas periferias, também nas mãos daqueles que não têm o poder hegemônico, mas que ainda assim se expressam. É claro que não se tornam tão famosos quanto Castro Alves, mas também há a possibilidade de se libertarem as suas falas, e enquanto libertam as suas palavras, eles também libertam outros. A poesia, ela vem com uma roupagem nova, né? Eu fiz esse material, vou enviar depois para vocês aí, para a professora, né? Eu passo para a professora e ela passa para vocês uma humilde apostilinha aqui, com alguns exemplos que a gente vai ir olhando. Esse aqui é um infográfico que vai tentar resumir um pouquinho, resumir tudo. Tudo? Bom, muita coisa da teoria sobre poesia contemporânea. A gente vai começar a pensar nessa poesia com uma outra pegada. Então, se antes a gente tinha uma literatura que estava sempre muito baseada, muito alicerçada na tradicionalidade, na contemporaneidade a gente tem outra ideia. Então, já não tem mais a obrigação de uma estrutura em estrofes, como era antes. Lembrando que as estrofes são aquela forma de poesia, né, tradicional, que você percebe, inclusive, os parágrafos organizadinhos com a quantidade exata de versos. Pois é, aquela estrutura era uma estrutura que ela, de algum modo, ela era limitadora. E quando a gente chega na literatura contemporânea, a gente percebe que nós precisamos de liberdade. E essa palavra parece ser uma busca constante dos poetas e das poetas. Lembrando que mulheres que escrevem poesia não devem ser chamadas de poetisa. Alguém sabe por quê? Por que não poetisas? Alguém sabe? Ih, gente. Ih, vocês estão aí, galera? Só pra gente saber. Eu não sei não, Fernanda. Pra mim, poetisa era o jeito certo. Mas agora... Você sabe por quê? Porque poetisa significa a musa do poeta. E a musa, você sabe que é aquela que é para ser contemplada. Ela não tem direito à fala. Musa não fala. Musa só tem que ser bonita. E a sua beleza serve a quem? Ao homem macho alfa. E é por isso que as poetas não gostam de ser chamadas de poetisas, porque elas são poetas, elas produzem. Elas estão à frente da sua poesia. Elas não são a costela de Adão, que eu acho bacana a costela de Adão, acho que todo mundo sabe que eu gosto. Mas, né? De costela, também do Adão. Aí é isso, viu, gente? Poetisa não é bacana. Poeta, viu? Eu sei, enganaram você, falaram. Eu também achava que era isso.
até o dia que, né, descobri que não. Gente, vocês estão vendo direitinho aqui o infográfico? Tá, né? Então vamos nessa. Liberdade estrutural. Então, a primeira coisa é, não existe uma fórmula, não existe norma a ser seguida. Isso é o primeiro passo para a liberdade. Porque anteriormente os escritores e as escritoras precisavam manter aquela forma certinha que era aí tradicional. Na contemporaneidade, não mais. Outra coisa interessantíssima, existe uma desconstrução do texto. O texto, ele jamais pode ser confinado, ele jamais pode ser preso num só espaço de leitura, de interpretação, de vivência. Agora, a poesia é livre, ela pode ser desconstruída. Quem é que constrói o texto? Alguém aí sabe? Quem constrói o texto, gente? Eita. A pessoa que está escrevendo, não sei. Pois é, olha só mais uma coisa incrível. Não é a pessoa que está escrevendo. Ai, gente, eu adoro isso. Por quê? Não, quem constrói o texto é o leitor, porque quem escreveu o texto, ele escreve o texto como se ele quisesse escrever e libertar. É como se ele criasse um filho para o mundo. Então a pessoa vai lá, escreve um livro e ela pensa, o livro é meu. Não, o livro não é dele, o livro é do mundo, porque quando ele levar para o público, cada pessoa que abre esse livro, lê, interpreta, pensa esse livro, vai ter a liberdade de pensá-lo da maneira como essa própria pessoa carrega a sua individualidade. E é por isso que o texto não é mais preso. O texto ele vai ser construído e desconstruído pelo leitor. O leitor tem o poder sobre o texto que ele lê. Olha que interessante isso. Outra coisa importante disso é que essa desconstrução é fazer com intensidade, com paixão, o escritor ele está no texto, mas ao mesmo tempo que aquela voz que fala ali dentro, que pulsa ali dentro, não é só dele, não é ele sozinho, é como se fosse um personagem que ele criou baseado nele mesmo. Então a voz poética, essa voz que fala dentro do poema, é uma voz da liberdade, até mesmo da individualidade dessa pessoa. Ela faz uma construção, aquela voz, faz ali uma construção que é individual, porque cada ser é único e cada um tem sua própria história, mas ao mesmo tempo também é uma construção coletiva, porque ele carrega elementos da história do seu povo, dos seus ancestrais, da sua comunidade. Então, não existe mais uma identidade que é fixa, que é única, que é permanente. Você não pode ser mais só uma pessoa, você carrega várias identidades ao mesmo tempo. Né? E esse pensamento sobre a identidade, que ela não é, a sua identidade não é única, né? Ela é individual e coletiva, ela é uma construção constante, uma desconstrução constante. Quem vai dizer isso é Stuart Hall. Ele vai falar que na contemporaneidade, nessa poesia, na pós-modernidade, que a gente tem são várias identidades ali construídas, demonstradas. A rima continua sendo um marco forte nessa poesia, o ritmo também, e as temáticas são temáticas de engajamento social, engajamento em temas que são da atualidade e principalmente o combate aos preconceitos, ao racismo, a todo tipo de injustiça social. Né? Esses textos, eles pulsam uma coletividade, um engajamento político, um engajamento social, que ele é muito forte. Tá? E os versos continuam, e aí você fala, mas Fernando, o que são versos? Vamos pensar nos versos como sendo as linhas do poema. Só que agora, antigamente era assim, cada estrofe tinha que ter 3 ou 4 versos, né? Ou seja, 3 ou 4 linhas. Hoje não mais. Hoje
o poeta tem a liberdade de fazer um poema com um único verso. A gente vai ver exemplos aqui, vocês vão adorar. E aí a gente chega na parte, então, mais pulsante disso tudo, que é aquilo que move a poesia. O que move a poesia? O desejo, desidérium, né? Na psicanálise vão estudar esse significado de desidérium, de desejo. Desidérium é aquela vontade que tende para fora de si. É muito maior do que uma pessoa só, é muito maior do que uma única vida. Essa vontade, ela transborda. E ela transborda no texto. E liberta não só aquele que escreve, como também tem a pretensão de libertar a cada pessoa que ouve. Inclusive, quando, de muitas maneiras, aquele texto ataca, reclama e combate a hegemonia, ainda assim quer libertar as pessoas que pensam pequeno, que pensam que podem se sobrepor aos outros e que são superiores aos demais. Também é uma tentativa de libertação do próprio opressor, né? Que ele oprime porque ele acredita que o oprimido não vai falar. Mas nessa poesia, o oprimido não tem postura de uma vítima. E sim, ele tem a postura do combatente. Beleza, gente? Eu tô falando muito rápido. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou entender que não. Entender que não, né? Tá bom. Aí aqui a gente passa para um elemento importantíssimo também, que está muito presente nesses textos, nessa poesia, que é a intertextualidade, aquela comunicação entre os textos, né? Que os textos, eles... Machado de Assis já disse isso, que ele disse o seguinte: tudo já foi dito, a única diferença é como, né? Como? Porque, na verdade, tudo de fato, imagina no século XIX, tudo já tinha sido dito, imagina agora, né? Com tantas mídias, com tanta interação social, sem fronteiras. Obviamente, nós temos a influência do mundo todo. E, às vezes, a gente nem percebe que temos essa influência, mas ela está ali, presente, forte, firme. Aí você vê que tem a intertextualidade, que ela vai ser essa comunicação entre os textos, né? Um texto fala com o outro. Tá lá em cima, espera daqui a pouco. Pede a Deus. Filhos, viu, gente? Filhos na quarentena aí. Aí a intertextualidade vai ser essa comunicação entre os textos vão comunicar-se, eles vão... quando a gente, de algum modo, cita um outro texto, ou às vezes a gente cita alguma coisa que lembra, que demonstra de algum modo que nós temos a influência de um outro autor, de uma outra fala, tá? Essa intertextualidade é algo muito presente nesses textos que trabalham questões da atualidade, porque exatamente eles se comunicam. E a gente tem dois tipos de intertextualidade: a explícita, que é aquela que é óbvia, que demonstra de maneira muito óbvia aquela relação, quando cita um autor, um texto específico, né, quando cita um trecho específico de uma outra obra. E a gente tem também aquela intertextualidade que é implícita. Ela vai ser diferente porque ela vai estabelecer uma relação mais indireta, que vai depender do leitor saber mais, ter mais arcabouço, né? Ter mais conhecimento, para então identificar ali aquela intertextualidade que não está óbvia, né? Ela está ali só, às vezes, entre linhas, tá? Aí a gente tem ainda os sentidos da palavra. A gente vai pensar nos sentidos das palavras, que na poesia, obviamente, a gente vai ter utilização aí, o trabalho com a palavra, ele é muito mais intenso. Porque o meu foco é na mensagem que eu vou passar, ou é
nas palavras que eu uso para escrever essa mensagem? De algum modo, as duas coisas. Quer se passar uma mensagem, mas não com palavras vãs, não como se escreve um texto dissertativo, argumentativo, uma propaganda, não. O texto poético, a linguagem poética, ela vem trazendo novos sentidos para palavras, vem questionando os sentidos originais, denotativos, e ela traz um sentido que é sempre figurativo, que é sempre metafórico e muito mais profundo. E exatamente por isso, você, para ler poesia, parece que se lê mais rápido, mas é em termos, porque você bate o olho, você lê, relê, e às vezes você não percebe algo que você, quando relê o texto, você percebe. Tá? Exatamente por conta do uso das palavras no sentido que é figurado, que é metafórico. Tá tudo bem, galera? Eu vou perguntando se tá tudo bem, porque eu não tenho certeza, não tem ninguém tá falando nada comigo. Ai, Glória. E aí a gente pensa, então, qual que é a luta da palavra? Quem as poetas e os poetas estão combatendo com suas palavras? As palavras dessas poesias de hoje são sempre combatentes? Bom, até mesmo quando estão refletindo sobre si mesmos, sim. A poesia, a escrita poética hoje, ela é, sobretudo, combativa. E aí a gente tem o seguinte, nós temos, e aí a gente não tem como não falar, porque quando a gente pensa quem é que esses poetas estão combatendo, afinal, a gente chega nisso aqui. Gente do céu. Aqui a sociedade hegemônica racista. Ah, Fernanda, mas você sempre tem que falar de racismo? Não, gente, na verdade eu queria mesmo que não existisse, mas a vida não é fácil. De qualquer modo, a gente vai pensar o seguinte, como que a sociedade hegemônica, ela precisa ser combatida e esses textos poéticos vão vir para combater. Como eu já havia mencionado, vai combater os preconceitos, machismo, homofobia, gordofobia, todo tipo de preconceito vigente na sociedade, vai ser, então, combatido. E agora, com uma pegada interessantíssima, por quê? Porque as palavras vão sair exatamente da boca daqueles que seriam vítimas em outros tempos e agora se insurgem contra esses preconceitos e contra essa sociedade que é extremamente hegemônica e cruel. Então, é importante a gente entender que isso é algo que afeta todos nós e que mesmo quando você fala, mas eu não sou racista, Fernando. Como já disse Angela Davis, numa sociedade racista não vista, tem que ser antirracista. E quando ela diz isso, ela pensa exatamente no combate ao racismo, não ser apenas uma luta dos negros. O combate ao machismo não é apenas uma luta das mulheres. O combate a qualquer uma dessas injustiças é, sobretudo, daqueles que, de algum modo, sabem que são beneficiados, sim, por um racismo que é estrutural. Se você diz, Fernanda, mas eu sou branco, mas eu não sou racista, eu não sacaneio ninguém. Às vezes, o seu silêncio diante do preconceito, quando você não discute, quando você não procura saber, quando você não estuda sobre isso, você está colaborando para que a sociedade continue racista na sua estrutura, no seu cerne. E essa sociedade racista, ela mata, né? O machismo mata. E aí essa dominação branca vem pensando nessa, né, subjuga os povos não brancos, né, traz a desigualdade, a exclusão, a miséria, né, a xenofobia, a fenotipia, né, e aí pensando na fenotipia, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas os meus ancestrais são negros, e eu digo para você, bom, provavelmente são mesmo, mas eu tenho uma pergunta, que é algo que eu queria sugerir a vocês quando vocês pensarem nisso. Quando vocês pensarem na ideia de eu tenho privilégio, vão pensar. Se
Se você, então, acredita no sangue é negro, tudo bem, provavelmente é verdade. Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Onde você já foi barrado por ter o sangue negro? Qual concurso você não pôde, não conseguiu porque você era negro? Qual vaga de emprego? Não, você não conseguiu, mesmo tendo um currículo excelente, você não conseguiu porque você é negro, porque você é descendente de negros. Quantas vezes você entrou num shopping, numa loja, e você foi seguido pelos funcionários da segurança? Quantas vezes você teve que ter medo da polícia, mesmo sabendo que você não fez nada? E aí eu te pergunto, se a sua resposta foi não a todas essas perguntas, se a sua resposta foi nunca, você é um privilegiado, uma privilegiada. Sim, você está privilegiado. Você ganhou quase na loteria e nem sabia, hein? É importante entender, então, que essa cultura de dominação branca, ela vem trazendo dificuldades e prejuízos para a sociedade, e é exatamente por isso que a poesia surge como uma forma de revolução. Ela vem contra a meritocracia, o patriarcado, a dominação de povos que, por algum motivo, se acreditam tão superiores aos demais e que mataram para estarem no poder. E aí eu gosto muito dessa fala aqui do texto da Geledez, que diz assim: é fundamental identificar a verdadeira origem dos problemas que assolam as mulheres africanas do continente e da diáspora. A gente pensa diáspora, todas as descendentes, todos os homens, e as mulheres descendentes aí dos africanos, tá? A gente pensa em diáspora assim. A origem do problema da subordinação feminina tem cor e ela é branca. E é contra o sistema de supremacia branca que devemos lutar. E não contra só o patriarcado, o machismo, a misoginia, o sexismo separadamente. Nós temos que lutar contra a dominação de um povo contra todos os demais e sobre todos os demais. Aí aqui tem até nesse material, vocês vão ver, tem uns vídeos bacanas, vocês vão curtir. Vou mandar para vocês curtirem. E aí a gente chega nos textos. Gente, vem os exemplos. Você vai falar, Fernanda do céu, pensei que você ia falar só assim de texto, de livro. Porque livro é que é texto de verdade. Não, olha que notícia boa. Música é poesia. Hein? Não é top saber disso? Música é poesia, galera. Música é combate. Música é lindo. E a gente tem aí uns exemplos muito bacanas de um povo que vem da periferia para falar de quê? Hein, gente? Tô esperando a resposta. De quê? Tá meio estranho eu falar sozinho. Será que caiu todo mundo da ligação? Não. Opa. Alguém fala comigo ou ninguém tá me ouvindo? Gente, graças a Deus tá sendo gravado isso. Oi? Gente, tem alguém falando no chat? Será que tem alguém falando? Não tem nada, ninguém falou nada. Oi? Galera? Nossa. Então, pera aqui. Pegadinha da mamãe tá gravando. Aí aqui a gente tem os exemplos, e aí temos o Djonga, eu trouxe como exemplo. E a gente vai, inclusive, falar um pouco de figuras como o Djonga, e eu achei interessante essa notícia aqui, né, que ele foi indicado aí ao Bet Hip Hop. E é bem interessante porque a música do Djonga é poesia, numa pegada bem periférica, e é muito interessante, a gente vai depois falar um pouquinho. Aqui a gente tem a Geni Guimarães, não sei se alguém conhece, mas quando você clicar lá na foto, inclusive, vocês vão conhecer mais sobre ela. E ela é uma linda, incrível escritora. Deixa eu ver se dá para ver melhor. Aqui, ó,
eu vou pedir para que vocês leiam um pouquinho, eu vou ler com vocês, mas só para a gente poder ter um pouquinho de interação. Vou esperar vocês lerem, ó, e vou falar daqui a pouco. Então, gente, vou colocar ali de novo. Explicação, Geni Guimarães. Não sou racista. Sou doída, é verdade. Tenho choros, confesso. Não vos alerto por represália, nem vos cobro meus direitos por vingança. Só quero banir de nossos peitos essa gosma hereditária e triste que muito me magoa e tanto te envergonha. Do livro Balé das Emoções, de 1996. E aí, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Oficina, gente, não é palestra, não. O pessoal não fica aqui falando, vocês ficam calados, tem que falar, galera. Oi, gente. Alô? Oi, meu Deus do céu. E aí? Então, tipo, nesse texto parece que ela tá falando que, tipo, não sei, parece óbvio, mas é o que ela tá falando que, tipo, ela não quer, que ela poderia exigir coisas a mais, que ela estaria no direito dela de exigir, por exemplo, vingança, muito mais, mas o que a única coisa que ela quer, tipo, é o básico, é, tipo, meio que tirar esse defeito da sociedade e tirar isso que hoje em dia, infelizmente, é uma norma, que, assim, é horrível, a gente sabe, mas que é uma norma e que, assim, acontece e já é característico, por exemplo. Sim, é estrutural, né? É estrutural. E a partir do momento que é estrutural, é algo que é muito mais profundo. Eu achei bem interessante a campanha atual de alguns artistas, até o Bochart acho que puxou a campanha. Sou um artista sou um racista em desconstrução. Eu achei isso interessante porque realmente a pessoa ela não percebe, mas ela acaba reproduzindo o racismo de várias maneiras, né? E aí esse texto de Geni Guimarães vem trazendo essa reflexão, que eu acho que realmente interessantíssimo. É uma senhora combatente desde sempre, e é bem importante vocês conhecerem essa escritora, tá? Eu selecionei aqui algumas pessoas famosas, eu acho que no âmbito da música vocês conhecem, mas também selecionei alguns que talvez vocês não conheçam. Claro que o Emicida, eu imagino que vocês conheçam, né? Emicida é o Emicida, né? A gente, inclusive, depois vai ver aqui uma música dele bem interessante que a gente vai ouvir para poder refletirmos, que chama Mandume. Vocês já ouviram essa música? E essa música ela tem uma polifonia bem legal, porque você, dentro dessa música poema, eu chamo música poema, porque ela realmente, essas pessoas que eu selecionei aqui, os textos, são muito poéticos. E o Emicida vai fazer nesse texto, ele tem várias vozes poéticas, não é voz apenas de homem, mas vem a voz de criança, vem a voz de mulher, vem a voz de homens diferentes. Então você vê na própria letra, você consegue identificar mais de uma voz poética, é aquilo que a gente chama da polifonia, né? Que a gente tem várias vozes falando dentro do mesmo texto. Isso é interessantíssimo e é algo muito difícil de fazer, porque quando a gente vai escrever um poema, você tende a seguir um mesmo rumo, e aí fica parecendo que o olhar daquela voz poética é um só, né? Que aquela voz poética é uma só, mas é muito difícil você conseguir fazer de maneira explícita que fique várias vozes dentro do mesmo texto, né? É muito interessante. Oi? Alguém quer falar, gente? Eu fico até animado quando alguém quer falar. Não, mas então, assim, essa voz poética, mesmo que o autor seja só um, ele possa colocar várias vozes no texto dele? Sim, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Fernando Pessoa fazia
Isso, ele criava heterônimos, né? Na verdade, ele escrevia textos e assinava como se fossem autores completamente diferentes. Mas aqui na polifonia, e sim, no caso de Fernando Pessoa, inclusive, muitos textos você não consegue identificar, você não consegue saber que é o Fernando Pessoa, parece realmente outra pessoa. Mas a gente tem aqui uma outra forma bem interessante, porque você fazer dentro do mesmo texto aparecer de maneira explícita várias vozes, como se fossem várias pessoas diferentes falando, é genial. É algo assim que dá um trabalho para fazer, porque você sair de uma estrofe para outra e criando uma nova voz falando ali dentro. É como se você estivesse criando vários personagens dentro do mesmo poema, sabe? Vários narradores dentro do mesmo poema. Isso é uma coisa assim diferentíssima, muito difícil de fazer mesmo. Mas, tipo, nesse processo, a pessoa ela pode, sei lá, mudar até o jeito de escrever? Por exemplo, ela tem um jeito de falar. Ela pode mudar até o jeito de escrever e tudo para deixar ainda mais complexo? Sim. Eu vou até mostrar para vocês aqui essa música dele, que eu acho genial, que vocês têm que conhecer, para vocês verem, para vocês entenderem o que eu tô falando. É literalmente genial, assim, o que ele faz. Tá? Peraí, gente, não é isso não, viu, gente? Não é carrossel, não. Isso aqui é da minha filha. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Esse aqui. Observem. Dá para ouvir, galera? E se ainda chover? Gente, dá para ouvir? Oi? Dá sim. Oi? Dá sim, Fernanda. Dá? Ah, tá. Tá. O restante da galera sumiu, então... Não, eles falaram no chat que dá para ouvir, sim. Ah, então tá bom. Tá bom. Eles querem que alguém que vem onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nada pra nós, cará, nunca lembrou de nós, cará, nunca deu nada pra nós, cará, nunca lembrou de nós, cará. Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jinwei, xinguem. Quem diz que mina não pode ser sensei, xinguem, sim, seja Santa Cruz, playboy, deixei em choque, tipo racionais, heróis, andam pensa, muito intensa, nega minha presença, chega, sou voz das negas, não negra, resistência, puta, rima com duda, surda, escuta, vai vendo, tempo das mulher fruta, eu vi menina, veneno, sistema é paia, gasta, rasa, Cláudia que não raia, basta de boa beleza, firme, firmeza, não paia, rima pesada, basta, eu falo mesmo igual de maia, devasta esses otários, tipo calendário maia, feminismo das tretas, bate forte, mó treta, tanto que hoje vocês vão sair com medo de Drica Barbosa, não se esqueça, se os outros te tiram o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Sem identidade somos objeto da história, que rende os heróis fortes fonte, os etos na história, apropriação, a era desse está repleta na história, mas nem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi essa tirança de som de ata não morri como I pra variar herdeiro de zumbi seguro com fi é I, 2 e 3 e 4 não importa já que querem eu serve eu tô pra ver um daqui sucumbir não pela honra minha mano medo vou ter mais faro esse é o valor dos reais caros ao chamado do alemão não, maracujá não é de verdade, mas já tá bom.
Só para... E aí, gente, o que vocês estão achando? Polêmico, né? Eu adoro. Não, acho pavoroso, coisa polêmica. Gente, alguém fala, meu Deus do céu, só tem Thaís e eu aqui dentro? E que oficina é essa? Diana? É Diana ou é Diana? Será como que eu tenho que pronunciar? É Diana. Diana, então tá. Não fala errado, né, pessoa? E aí, o que vocês acharam? Fernanda. Oi? Samuel? É bem interessante ele abrir um espaço para outra pessoa, porque o MC já tem uma carreira mais consolidada, né? Ele tem, vamos colocar aí, uma plataforma, né? E dentro da música dele, né, que seria a princípio dele, e que o público dele vai buscar, ele abre o espaço para outra voz, outra pessoa que talvez não teria a oportunidade de ser vista, de ser ouvida pela aquele grupo. E por um grupo maior, né? Porque como ele tem projeção nacional, até internacional, né? Então, abrir esse espaço dentro do seu próprio, vamos colocar assim, da sua própria plataforma, não só é interessante, mas dentro do que você estava falando, né, uma maneira de agir sobre os diferentes sistemas de opressão e sistemas de poder. Ao invés de só falar que você é contra, agir sobre. E aí eu acho, por isso eu acho esse interessante. Ele é tanto visual como verbal, né? Porque não é só que ele abre o espaço para ela cantar, mas muda-se a estrutura visual do clipe para essa nova pessoa entrar e trazer a sua contribuição. Sim, e a gente percebe assim de maneira... Aí eu coloquei o clipe, mas se a gente pega a letra da música, você vai lendo as estrofes e a gente percebe de maneira bem óbvia a diferença entre as estrofes. A gente percebe que mudou o personagem, né? Que mudou a voz, embora estejam falando todos da mesma coisa, que é o preconceito racial, que é o racismo, e eles todos estão falando do mesmo tema. No entanto, são vozes diferentes. Então você vê a voz, ouve a voz tem os versos de uma criança que então não tem argumentos estruturados, mas aí a voz da criança aparece, né? A voz da criança aparece questionando essa hegemonia, tá? Aí aquela voz da criança ali falando, né? Nunca deu nada para nós. E você vê também outra coisa importantíssima nessa poesia, na poesia periférica, nessa poesia de combate, é o uso da linguagem, né? Que eles inclusive revolucionam isso também, porque eles combatem um outro preconceito, que é o preconceito linguístico. O preconceito linguístico identifica como certo e errado. Então, o certo é a norma culta padrão e o errado é o que a gente chama do coloquial, né? Então, você falar gírias, palavrões, seria proibido. E aí é interessante a gente focar nisso, que isso é intencional. Tanto o Emicida quanto outros compositores importantíssimos desse movimento, dessa literatura contemporânea, eles utilizam as palavras para impactar, e o uso desse impacto é feito também com o uso da linguagem que é informal, que é coloquial, as gírias,
né, que também é uma proximidade com o público, com o povo, a quem eles querem representar, né? E o interessantíssimo também é que o uso das gírias e da linguagem coloquial é um uso político. Eles têm um imenso conhecimento, esses autores, esses escritores, possuem um amplo conhecimento da história, da sociologia, da filosofia, né, de ciências humanas, de artes, inclusive da língua portuguesa. Eles dominam a norma culta padrão, mas eles, nos textos, muitas vezes, eles vão utilizar da linguagem coloquial, que é para impactar, que é para chocar, né? E os palavrões, você percebe que tem a mesma conotação. É uma conotação de fazer uma revolução, de chamar a atenção, de invocar uma luta contra o cala-boca, que por tanto tempo existiu, que ainda existe, né? E aí a gente percebe que é um uso político da linguagem, é um uso político da poesia. Então, a música aqui, e aí, como você muito bem falou, Alice, você vê que os clipes, eles são interessantíssimos, tá? Porque eles fazem uso ali da linguagem que é verbal, que é não verbal. Você percebe ali o casal que estava vendo a banca do outro lado, e aí percebe que todas as revistas, né, só tem gente branca representada. E aí eles vão lá e eles fazem, ficam reclamando, não, eles vão lá e eles agem. Eles querem ver a representação dos grandes personagens negras e negros da história que são simplesmente ignorados pela grande mídia, ignorados ainda até mesmo na escola, né? Qual a representação que nós temos na escola, né? Qual a representação de beleza que se tem? E aí percebe-se aí esses questionamentos, são questionamentos muito interessantes. Você vê aqui uma voz feminista falando, né? E falando assim desse empoderamento. E você vê ainda também interessantíssimo aqui os elementos da cultura africana, né? Tem várias intertextualidades, várias menções à cultura africana, que é também uma pegada muito bacana aí de trabalhar com a poesia. Eu nem vou colocar o vídeo todo, mas depois vocês vejam, vocês vão gostar muito, sério. Realmente vocês vão gostar, porque é muito bom mesmo. E aí a gente tem aí o Emicida, mas eu vou passar rapidamente, a gente nem vai ver os vídeos todos, que eu sei do nosso horário aqui. Mas eu achei bem interessante essa seleção aqui para vocês poderem conhecer, se vocês ainda não conhecem, outros, né? Outras que também estão tendo um reconhecimento internacional e que o Brasil ainda continua muito atrasado, né? Sobretudo aí desde 2018, o atraso, né, piorou. Aí eu coloquei para vocês, depois a gente vai ver, né? Vocês vão ver com calma. Tem a Bia Ferreira, que se você não conhece, deve conhecer, tem que conhecer. Me foi apresentado esse texto pela nossa querida professora Jaine, não sei se alguém que teve aula com Jaine, maravilhosa, que me apresentou esse texto, professora da área de economia, foi no IF, e ela que me apresentou esse texto. Eu achei muito interessante porque fala do feminismo, fala da libertação das mulheres, né? E é bem combativo também, e é muito lindo. A música É o Poder, da Carol Conká, que questiona o que é normal, o que é beleza padrão, o que é bonito, o que é normal, o que é ser normal, né? E questiona também esse lugar de poder aí, e se coloca no poder, né? Bem, bem interessante. E aí aqui tem até uma atividadezinha para a gente depois pensar um pouco em 3 grandes textos, né? Aqui que a gente colocou, a gente citou aqui, que fala aí desse combate. Lembrando que a literatura, então, contemporânea, né, e a gente vai conhecer escritoras como Maya Angelou, né,
que vai falar desse lugar, o lugar da mulher preta na sociedade, né? Como que o público, muitas vezes o povo tem ódio, né? Defere o seu ódio de várias maneiras, né? Contra as pessoas. E aí a gente tem aqui umas reflexões para depois vocês fazerem e, né, pensar no que a gente falou aqui hoje. E aí já para poder eu já ir terminando também, porque eu acho que já deu horário. Já. Há mais 10 minutos a gente termina. E aí tem aqui esse texto de Jussara Santos, que vale muito a pena vocês conhecerem. É uma escritora de Belo Horizonte, tá? Ela é bem renomada na literatura afro-brasileira, né? Tem alguns textos muito importantes já publicados. E que ela faz uma intertextualidade, por exemplo, com o texto de Drummond, né? E ela fala desse lugar da poesia, né? Desse lugar que é um lugar de questionamento. E então ela diz, ao pé do ouvido, do Sábio Santos, se pudesse silenciar-me frente a acontecimentos, silenciaria, mas todos os dias, melancolicamente aconteço. Se pudesse dizer diariamente não a sentimentos, diria, mas todos os dias absurdamente amanheço. Digo não à cidade, deixo-a em paz, mas todos os dias revelo-me equívoco diante dos seus ecos. Não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto, grita Drummond. Mas todos os dias dramatizo, invoco, indago, aborreço e minto. Minto muito. Ouvinte no reino silencioso da palavra que não me quer surda. E aí a gente faz uma reflexão sobre o porquê da poesia, o porquê da palavra, o porquê da escrita poética combativa. Aí aqui a gente tem um poeta também que eu admiro profundamente. Gosto demais dos textos dele. Tenho todos os livros dele. Marcos Fabrício Lopes da Silva. Eu selecionei alguns poeminhas de um livro que eu acho que vocês têm que conhecer, aberto para a gente brincar de balanço dele, que é lindo. E ele vai falar sobre a questão da pele, a questão da cor, mas ele também vai falar sobre o amor, por exemplo. Eu até selecionei aqui para vocês, eu acho que vocês iam gostar muito. Ele diz assim, me disse Mandela, por dentro do sol esteve minha pele querendo calor, de todas as cores, pela gente encantadora das ruas, meu sorriso fez par com minha bravura, liberdade vem da base, que não se curva, mas que coragem temos, fome de ternura. Mais que coragem temos fome de ternura. E aí ele começa lá, ele faz uma referência a Mandela, faz a intertextualidade, e aí ele vai dizer, né, dessa bravura, dessa liberdade. E aí a gente lembra aqui de Angela Davis, falando, a liberdade é uma luta constante. E aí ele continua aqui, o melhor do querer não é quero, é queremos. Vocês sabem que aqui existe uma intertextualidade, nesse pequeno poema. Isso aqui é um poema. Olha que incrível isso. Isso aqui é um poema. O melhor do querer não é quero, é queremos. Aí você diz, poxa, mas o Fabrício foi o único que fez isso? Não. A gente tem Mário Quintana, que faz os poemas mínimos. É curtinho mesmo. Né? Tem um que eu adoro do Mário Quintana, que é uma linha só, é só um verso. É assim, o pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso. Eu gosto muito, sempre escrevo no quadro, assim, principalmente na turma de sexto ano. Melhor do querer não é quero, é queremos. E aqui ele invoca o cerne da cultura africana, que é Ubuntu. Somos porque somos todos nós. A gente sozinho não é ninguém, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa do outro. E o outro é toda a natureza, não só todos os seres vivos, as plantas, os animais, a natureza, as pessoas, né? E que aí ele fala uma coisa interessantíssima num outro trecho que eu não coloquei aqui, mas eu vou mandar para vocês, vocês vão gostar, que ele fala assim, que o bom mesmo não é a gente competir, porque se competir, perde. O melhor é você ganhar sem ter competido.
E esse aqui é romântico, que eu já sei que vai rolar status. Vai mandar hoje pro crush. Pra crush, não tem? Quero me vestir do seu corpo hoje. Hoje não, gente, tá na pandemia. Manda pra pessoa, mas põe assim, hoje não, no outro dia, fala da pandemia. Nossa, gente, eu mando uma coisa romântica dessa, ninguém fala nada. Nossa, que angústia. Então tá. Aqui, então, finalizando, Ócios do Ofício, que é uma antologia magnífica da periferia. Isso tem acontecido muito como movimento literário, as periferias vão fazendo seus movimentos, vão criando esses movimentos e criam antologias, que os coletivos, as ONGs, coletivos também literários, de discussão literária, de poetas da periferia, né, vão instituindo os seus lugares, inclusive para além daquele lugar geográfico. Então, eles já publicam nas redes e tudo, mas também buscam criar essas antologias aí para poder, que é a reunião de vários poemas, de vários autores, para poder valorizar a escrita periférica. Esse livro, ele é uma publicação da quarentena, tá? E os textos, a temática eram, né, variados, sempre questões da periferia, mas muitos deles abordam a questão da quarentena, de o que a gente está fazendo na quarentena, o que a gente produz, tá? Para si mesmo e para o outro. É lindo. Alguém quer falar? Oi? Os meninos aqui todos têm aula comigo, ou já tiveram, e a gente sempre discute muito na aula de arte sobre a arte que sai do espaço elitista do museu e vai para outros espaços. E é interessante que você mostrou aquele poema, né, mais curto, né? Porque Sim. A gente postou no Instagram do Pensa Arte essa semana para divulgar essa oficina e para falar um pouco sobre poesia, um grupo de fotografias de poesias escritas em muros na cidade. Uhum. E tem uma aqui que é: cavei meu espaço numa resistência concreta, entre um tijolo e outro me faço poeta. E aí é numa parede de concreto. Então tem essa relação que você falou um pouco sobre forma, que é a coisa, né? E o escrito, que no caso ali você falou que é a palavra que muda, a linguagem muda. Então a linguagem é a poesia. E aqui a gente tem, além da linguagem da poesia, a gente ainda tem a superfície, né? Onde está sendo feito essa intervenção que também age sobre a resistência mesmo. E essa aqui, obviamente, resistência no espaço da cidade. Quem tem direito ao espaço da cidade. Exatamente. E a gente vai perceber, inclusive, quando a gente vê aqui na capa desse livro, ali está a fotinho de quem? Quem que vai reconhecer essa escritora aqui, que está nesse desenho aqui, gente? Carolina, né? Que veio de onde? Da favela, que catava papel, caderno velho para escrever, né, gente? Aqui esse texto aqui de Rayane Silva Guedes, é um texto interessante que vai falar: olha, em casa vocês estarão mais seguros, eles disseram. Acho que ninguém conhece a minha segurança, a segurança é uma sensação que eu desconheço. Tentamos nos armar de palavras, suportamos a real necessidade, realidade. Em tempos de crise, cresce a violência contra a mulher. Nem deu tempo de escrever a hashtag. O ciclo segue. Né, gente? É isso. Aí aqui a gente ainda tem esse texto aqui, que é para poder finalizar, que eu acho ele muito lindo mesmo. Deixa eu diminuir um pouco aqui para conseguir dar para vocês verem, e eu vou colocando. Ei, você, já parou para pensar qual a sua contribuição? O que você faz pelas pessoas que vivem ao seu redor? Pela sua cidade? Qual a sua habilidade? Tenho certeza que dentro de você pulsa alguma vontade, um querer de fazer diferente, ir além da margem. Há tempos
já deram a letra a 3 tipos de gente: as que imaginam o que acontece, as que não sabem o que acontece e as que fazem acontecer. Você pode escolher para a sua história um melhor roteiro, recolher ideias do seu pensamento canteiro, acreditar no seu potencial é um começo. Foque no ideal para não ter retrocesso. Quer saber do futuro? Mas o que tem feito no presente? Querer mudar o mundo tem que começar primeiro na gente. Então vai, se movimenta. Obstáculos são postos em nossa vida para que a gente os vença. Sagacidade é saber lapidar o que tem na mão. É uma questão de essência. E no quesito sobrevivência, gueto, favela e periferia sempre teve um maior grau de competência. Peraí, tá ouvindo esse som? Se liga, é o beat do seu coração. Essa batida orgânica que te dá a direção. Então confie nela, acredite no seu dom. Uma vez me disseram que a comodidade é a degradação do homem. Logo, ficar parado não fará com que o jogo vire, nem matará a sua fome, e nem é preciso algo grandioso para fazer a diferença. Acredite, a sua pequena parte é mais importante do que você pensa. E para as minas, manas, monas que vivem a se auto-sabotar, que acreditam ser impossível a sua história protagonizar. E digo isso por experiência própria. Sempre há pelo que lutar. Busque a sua fonte de resistência. Use a sua criatividade, estabeleça metas, prioridades, saia da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Perceba, você é a única responsável por sua felicidade. Não deposite no outro a sua projeção de liberdade. Sei que é difícil ter coragem, mas você dá conta. A gente já nasce pronta e quando menos perceber, terão outras pessoas inspiradas em você. Pense grande. É isso aí, galera. Terminamos. Aí tem aqui umas atividadezinhas reflexivas, aí eu vou mandar para vocês esse material e vocês façam um favor lá de avaliar para nós. Valeu, galera. Muito bom. Muito obrigada. Foi muito interessante, muita coisa para a gente refletir sobre, e a gente vai continuar falando sobre esses temas, trazendo mais exemplos, e também querendo saber o que vocês pensam sobre isso, como que vocês estão produzindo, pensando resistência, através das redes sociais do Cliff, né? Então, depois que a gente está fazendo nesse momento cosplay, né? Uma apresentação de cosplay, tem uns vídeos muito legais que foram feitos por colegas de vocês. E aí, a partir do fim do mês do cosplay, nós vamos fazer o mês da poesia. E aí, é o mês da poesia e da resistência. E aí, a gente vai pensar isso de maneira ampla. Não só, igual a Fernanda mostrou, né? A gente tem pequenos, longo, música, clipes. A gente mostrou no Pensarte, pichação em paredes, mas nós temos também imagens, né? Artistas que produzem imagens poéticas, né? Que tem esse papel poético. E aí nós vamos abrir para ver o que a nossa comunidade escolar está fazendo com resistência, para chamar exatamente essa reflexão que você fez, né, Fernanda? Que a gente vai ser antirracista, a gente não pode ser apático. A gente tem que agir, tem que ter uma ação, tem que ser agente da mudança. Sim. Então, a gente tem que abrir o espaço para o outro, tem que dar voz ao outro, mas também tem que colocar a nossa voz para mostrar a nossa... como a gente está lá, como a gente está junto, como a gente é companheiro, como a gente apoia, né? Porque atrás da pessoa, ela tem que sentir que ela tem uma força. Então, aquela pessoa no espaço marginalizado, se ela tiver outras atrás dela, ela sente que ela tem uma força para falar. E ela não se sente, ao contrário, impedida de falar. Então, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode ser esse vento, essa postura, essa coisa que empurra, que está atrás e que ajuda a mostrar para aquela pessoa que ela pode falar, que nós estamos aqui e nós vamos apoiar que ela fala, e nós vamos abrir o espaço e nós vamos fazer essas coisas de maneira mais ativa, ao invés de só passivamente falar, não, eu concordo, eu não sou racista, não, racismo é muito ruim, né, homofobia é muito ruim. Não, mas e o que nós vamos fazer?
que nós vamos fazer dentro do nosso campus? O que nós vamos fazer dentro do campus Ribeirão das Neves? Onde a gente já viu manifestações de todos esses tipos de subordinação e de opressão. Como que a gente vai agir? Então, a gente vai fazer, nesse momento, pelas redes sociais, que é o que a gente tem acesso, né? Por causa da pandemia. Mas a gente está começando aqui para depois a gente levar para o presencial. Quando voltar ao presencial, a gente vai levar esse mesmo movimento para o presencial. Sim. Espaço lá da escola mesmo. Sim. Porque isso é essencial, né? Essencial, porque às vezes a pessoa só pensa, mas eu só desenho, pois é, mas um desenho seu pode me dar uma vida. E, né? E qual que é o valor de uma vida? Exatamente. Você mostrar para outra pessoa essa solidariedade, né? Igual você falou, a criança, ela talvez não estruturou o pensamento, mas ela mostra que ela sente a mesma coisa, ela vive a mesma realidade. Por quê? Porque aquela realidade é estrutural. Então, a voz das pessoas é muito importante, né? As várias vozes abrem o espaço para mais e mais e mais vozes se sentirem no direito de falar. Sim. E é muito pensar que essas oficinas não têm, muitas vezes, uma oficina não tem nem a pretensão de ensinar, mas talvez instigar, né? Abalar alguma coisa que está ali adormecida. É bem isso. E eu acho magnífico esse trabalho que você está continuando aí, eu acho muito legal mesmo. E estão de parabéns aí o grupo, né, que tem trabalhado. É isso mesmo, gente. É esse o caminho, né? Eu posso desligar aqui a gravação e aí a gente... E vou mandar, viu, para você, porque aí... Aí a gente vai